fala que as portas do inferno não resistiriam contra a igreja. Ele fala: Simão, tu és Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra então fala que Pedro, ele simboliza a igreja, e agora Jesus ele fala para a igreja: apacenta os meus cordeiros. A igreja ela tem essa missão, esse dever, essa obrigação de apacentar os cordeiros de Cristo, as ovelhas de Cristo, apacentar o rebanho de Cristo. Essa missão foi delegada à igreja de Cristo. A igreja de Cristo não envolve placa, mas sim um só corpo. Neste corpo não há divisão, neste corpo não há diferenças. É um corpo só, no qual a cabeça é Cristo. Por isso, a palavra fala que um corpo há diferentes membros, e se o membro padece, todo o corpo padece. E a palavra fala mais, que a cabeça é Cristo. E nesse corpo, todos os membros são importantes. Assim como num corpo, qualquer veia, por mais minúscula que seja, ela tem uma importância vital no corpo humano. Assim também a igreja de Cristo ela tem o dever de pastorear. Cristo deixou esse dever. Cristo deixou essa missão para a igreja. Cristo ele falou para a igreja apacentar os seus cordeiros. Mas os cordeiros não são de um pastor em si dessa terra. As ovelhas elas não são de uma denominação. As ovelhas não são, como digamos assim, produto. Não são propriedade. Exatamente, bem falado, propriedade de um pastor. Não é como dizem no mundo, meu peixe. Não, os peixes são de Cristo e a gente está somente cuidando. Eita glória! Assim como qualquer pastor dessa terra, qualquer pregador, ele tem dever somente de orientar, de cuidar, porque quem é o dono ainda é Cristo. É assim como se você deixasse uma casa para um cuidador. A casa não é do cuidador, é do dono. Você só está cuidando ali. Assim também a igreja de Cristo, as ovelhas, o pastor ele tem o dever, a obrigação de cuidar. Mas essa obrigação, esse pastorado, não incumbe você fazer negócio com as ovelhas. Não incumbe você mercadejar com aquilo que é do Senhor. Eita glória! Bom, quero continuar aqui o texto de Isaías. Quero ler mais uma vez para ficar bem gravado. E assim vamos lendo e continuamos a mensagem. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. De novo a palavra fala que nós andamos desgarrados. Andamos no passado. Mas agora ele fala que Jesus ele veio para trazer um resgate, uma salvação, uma oportunidade para o mundo perdido, o mundo qual estava a caminho da perdição do abismo, um caminho qual estava rumo ao inferno, uma geração qual estava sem a oportunidade de salvação. A palavra fala, Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ou seja, nós, gentios, que aceitamos a luz da salvação, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. A todos quanto cremos no seu nome. Então nós somos ovelhas de Cristo. Somos o seu rebanho.
somos propriedade sua. E a palavra fala em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Dizendo, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor. O apóstolo Pedro, ele fala que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas que agora, no presente, nós voltamos para o sumo pastor, o bispo das nossas almas, aquele que realmente tem cuidado de nós, aquele que realmente se importa conosco. O homem muitas das vezes ele visa somente aquilo que você tem, mas Deus ele não tem necessidade disso. Deus ele visa a tua alma, Eita o glória! teu coração, o teu corpo, tua alma e teu espírito é de muito valor. E você não foi feito para ir para o inferno. A tua alma não foi feita para ir para o inferno. Deus, quando ele fez o homem, ele fez com o intuito de que ele vivesse no jardim do Éden, no paraíso de Deus, vivesse em paz com Deus, mas o pecado fez uma separação, levantou o muro, fez com que nós, seres humanos, nos distanciássemos de Deus e passássemos a visar somente os nossos próprios deleites e pecados. Passássemos a visar somente aquilo que está no mundo. Como fala o apóstolo em 1 João, ele fala, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra fala que no fim dos tempos haverá uma separação, haverá uma diferença, haverá uma distinção entre bodes e ovelhas, entre bons e maus, entre os filhos de Deus e filhos do diabo. Haverá essa diferença. E está em nós hoje querermos decidirmos quem nós seremos, quem não seremos. Será que nós seremos ovelhas ou bodes? Será que nós seremos dirigidos pelas nossas próprias vontades ou pela vontade de Deus, pelo bom pastor? E não adianta o homem ele colocar um paletó, uma gravata, uma camisa, ir à igreja e dizer que é salvo. Porque roupa ela faz parte, mas ela não garante a salvação. A roupa, ela é como, digamos assim, uma peça do quebra-cabeça. E você tem que encaixar com a santidade, com a obediência, com a palavra, com a oração, com o pudor. O que é pudor? É que nós termos o cuidado de não fazer o nosso próximo pecado com o nosso corpo. Então nós temos que prosseguir até a perfeição. Temos que prosseguir até a estatura de varão perfeito, até a perfeição, até a santidade, porque Jesus, Ele deixou escrito na sua palavra: sede santos como eu sou santo. Ele falou: santidade convém à minha casa. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra fala no livro de Salmos, capítulo 119, verso 176. Fala: desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista Davi aqui ele declara: eu me desgarrei como ovelha perdida.
Mas ele fala, busca o teu servo. O homem tem que querer ser resgatado por Deus. Ele fala, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Uma coisa é o homem se desgarrar e não querer mais saber de nada. Aí Deus, ele não pode fazer nada, porque Deus, ele age conforme a vontade do homem. Mas outra coisa é o homem, ele se desgarrar, mas ele não se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Aquela semente continua aqui dentro do coração, viva ainda, porque se você for olhar uma fruta, ou um fruto, uma hortaliça, por mais que ela esteja seca por fora, a semente ainda continua lá dentro. Por mais que a árvore esteja cortada, ainda tem raiz viva lá embaixo. Então ainda há esperança para a tua vida se você se desgarrou dos caminhos do Senhor. E se você ainda não foi para os caminhos do Senhor, ainda há oportunidade para você. Porque você ainda tem vida. Porque você ainda tem fôlego. Você ainda tem o teu coração batendo. Você ainda tem vida. Mas para aqueles que já estão na cova, aqueles que já estão 7 palmos abaixo da terra, para eles não há mais oportunidade. Há oportunidade em vida e não na morte. Porque a palavra fala em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto, o juízo. Por isso, meu amigo, escolha hoje, enquanto você tem vida. Não deixe que a tua semente ela venha secar. Mas assim como o salmista Davi, ele falou, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Que coisa linda este salmo, este versículo. Este capítulo do Salmo 119, o capítulo mais comprido da Bíblia, mas o mais bonito também, eu acredito. Uma exaltação à palavra de Deus, uma exaltação ao bom pastor. Hoje em dia o homem ele quer se exaltar a si mesmo cada vez mais, mas aqui o salmista ele exalta a palavra de Deus. Ele fala, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Assim nós temos que buscar anelar por esse resgate de tudo poderoso. Devemos anelar porque o pastor nos resgate. E para aqueles que estão em pé, vigie para que não caia. Para aqueles que caíram, busque se levantar. Busque ajuda de alguém que tem intimidade com Deus. Se não tem ninguém que esteja comprometido com a verdade, busque você mesmo pela palavra de Deus. A palavra ela é ungüento. Porque também não adianta nada você estar ferido e ir para um lugar que somente vão lamber as tuas feridas. Não adianta nada você ir para um lugar que não vão curar. Somente vão passar a mão por cima. E não vão passar o remédio que arde, o remédio que faz efeito, o remédio que dói, mas é o remédio que ele vai fazer efeito e vai curar a tua ferida. Não adianta nada você ir em um lugar que não vão tratar a tua ferida. Fala, Senhor, não adianta nada você ir em um lugar que não vão te curar. Você tem que ir no hospital de Deus para curar as tuas feridas. Lá o médico ele sabe como tratar as feridas. Lá ele é o médico dos médicos, o qual ele entende e sabe tratar o coração, sabe tratar do cérebro, sabe tratar todos os órgãos do homem e muito mais além do órgão do teu alma. A tua alma, ela é de muito valor. Não deixe a esperança morrer em você. Não deixe a esperança se apagar. A esperança ainda está viva. A esperança, ela ressuscitou quando parecia morta. Ela ressuscitou ao terceiro dia, quando Maria Madalena foi ao sepulcro. Quando ela foi lá e achou o sepulcro vazio, e viu os anjos e perguntou, Senhor, se você levou o meu mestre, diga-me onde está. O anjo tinha lhe perguntado, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou. Mas aí a palavra fala que Maria Madalena, ela vira para trás e vê Jesus. E Jesus pergunta,
a quem procuras? E ela pergunta: Senhor, se o Senhor levou o meu mestre, que foi o dia meditar. Jesus então fala: Maria. E ela percebe que era o seu mestre amado, o bom pastor. Percebe que o bom pastor tinha ressuscitado. E ainda havia esperança para as ovelhas de Cristo. Ainda havia esperança para o rebanho do Senhor. Eu quero continuar aqui o texto de Isaías. Eu vou ler mais uma vez. Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Folhetinho? Jesus, Ele fez a obra que ninguém poderia fazer. Que pastor nenhum poderia fazer. Jesus fez a obra que os mercenários eles estão distorcendo. Jesus ele fez a obra de um bom pastor realmente, dando a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus ele deu o maior exemplo de amor, o maior exemplo de humildade. E nós devemos dar um exemplo de gratidão. Nós devemos olhar para a cruz, olhar lá para onde nosso mestre foi pregado e ver que aquele era o nosso lugar, ver que nós merecíamos aquele lugar, ver que nós, como pecadores, merecíamos aquele lugar de maldição, mas ele se fez maldição por nós, levando o fardo de pecados de toda uma humanidade, para que nós pudéssemos ter vida por meio da sua morte. E por meio dessa morte, nós tenhamos a vida eterna. Porque acordamos mais um dia com vida. E muito mais da vida desta terra. Eu desejo a cada um dos ouvintes a vida eterna. O meu desejo não é que você vá parar no inferno, mas sim que você possa encontrar o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho da salvação. Jesus ele veio para pregar arrependimento, para que você possa alcançar o caminho verdadeiro. A palavra foi anunciada nesse fim de tarde a todos quantos ouviram de bom grado. E aqueles que não ouviram de bom grado também espero que fique soando essa palavra nos seus ouvidos e essa palavra possa fazer efeito algum dia. O único que eu sei nesse momento é que minha parte eu fiz. Agora resta você fazer a sua. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele, demais lhe fará. O único que eu sei nesse momento é que minhas mãos estão limpas do teu sangue. E eu não terei culpa naquele dia. O único que eu sei é que minha parte eu fiz. Minha obrigação com Deus eu cumpri. Como fala o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque foi me imposta esta obrigação. Há almas que estão sofrendo nas mãos do diabo, enquanto aqueles que eram para estar indo atrás da ovelha perdida, estão somente atrás do dinheiro. Deus, eu não tenho ovelha preferida. Se ele tivesse ovelha preferida, ele tinha ficado com as 99 e deixado que aquela ovelha se desgarrasse, fosse tragada pelo lobo. No rebanho do Senhor, as ovelhas elas são todas preciosas, seja ela como for. No rebanho do homem, aquela que tem mais lã vale mais. Aquela que tem mais oportunidades, tem mais dinheiro, ela vale mais. A ovelha mais gorda, ela vale mais. Ao ponto de o apóstolo Santiago, o apóstolo Tiago, ele fala
Eu vou ler aqui para não ficar somente nas minhas palavras. O apóstolo Santiago, ele no capítulo 2, ele fala da acepção de pessoas. Ele fala: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Primeiro ponto aqui que já fica bem claro no capítulo 2 é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não te julga por aquilo que você tem, por aquilo que você é, pela tua cor. Deus, ele não vê assim. Deus, ele não olha por esse nossa aparência exterior, mas ele julga por nosso coração, por nossas atitudes, nosso proceder. E ele continua dizendo: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? Hoje em dia o que mais tem é isso. Você entra num templo e eles te julgam por aquilo que você tem, por aquilo que você é. É uma vergonha dizer que hoje em dia muitos lugares que se autodenominam igrejas estão fazendo acepção de pessoas, julgando segundo a aparência e não segundo a reta justiça. O apóstolo Santiago, ele continua dizendo: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres neste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Passando por uma linguagem mais popular, mais entendível nos nossos dias, o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja, ela estava bajulando aqueles de melhores condições, estavam desonrando aqueles que eram menos favorecidos, estavam desonrando aqueles que não tinham. Mas no rebanho de Cristo, todas as ovelhas são iguais. Todas as ovelhas têm o mesmo valor. Se não fosse assim, Jesus não tinha ido atrás da ovelha que se perdeu. Se fosse assim, Jesus, ele não tinha ido a Gadara para resgatar uma alma que estava escravizada pelo diabo. Se não fosse assim, Jesus, ele não teria conversado com aquela mulher samaritana, uma mulher adúltera, o qual já era de má fama. Mas Jesus, ele foi atrás dessa ovelhinha, porque ele sabia que essa ovelha tinha valor, e essa ovelha iria ganhar, iria trazer mais almas para o preço. Ela sabia que através de a sua vida, Samaria iria se converter a ele, porque Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus, ele é perito em trabalhar fora das circunstâncias, trabalhar fora das possibilidades do homem. Mas basta nós nos submetermos a ele, como bom rebanho de Cristo. A palavra fala em livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo número 23, e verso 1 em diante. É um salmo bem conhecido, todo mundo tem ele aberto na sua casa, muitas vezes a sua Bíblia aberta nesse salmo, mas poucos são os que param para meditar no que esse salmo tem a dizer para nós. Muitos somente tiram
que esse salmo fala de bênçãos, mas esse salmo também fala de obediência com o pastor. Ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos, em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.